Hoje eu vou-te dar algumas dicas sobre como reconhecer que a implantação ocorreu. Fica comigo! Aquelas 2 semanas são extremamente angustiantes. Assim que sabemos que ocorreu a ovulação e que estamos desejosos por ter o nosso bebê, por ter o nosso positivo, a verdade é que procuramos todo o tipo de sinais e muitas vezes na internet encontra-se imensas informações e não sabemos muito bem quais são as credíveis. Pois bem, eu hoje vou falar aqui de alguns sintomas e sinais que o nosso corpo dá quando ocorre a implantação. Nem sempre vamos verificar, mas quando verificamos podemos sossegar um pouco mais o coração. Mas antes de avançarmos, eu quero que tenham consciência de uma coisa. Por vezes não vão sentir sintomas alguns e por vezes vão sentir imensos sintomas e a realidade é que vão ter um teste negativo. O nosso corpo prega-nos algumas partidas. Primeiro precisamos de perceber qual é a fase, qual é aquele período em que é suposto ocorrer uma implantação. Isto para quê? Para não começarmos a criar expectativa caso haja algum sintoma ali logo naquele período pós-ovulatório, não é? No dia da ovulação, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois. A verdade é que qualquer sintoma que surja aí nessa fase será muito precoce e não pode ser associado a uma implantação. Ou também, muitas vezes, sintomas um pouquinho mais tardios ali no 14º dia, por exemplo, pós-ovulatório. Então, precisamos de ter consciência de que a implantação ocorre normalmente entre o 6º e o 10º dia após a ovulação. Para isto, vocês precisam de perceber quando é que ocorreu a ovulação. Em alguns casos, ocorre ali uma implantação um pouquinho mais tardia e pode se estender até ao 11º dia pós-ovulação ou ao 12º dia. O segundo ponto que eu quero falar antes de avançarmos é sobre as FIVs e as TECs. Então, aqui nós temos que ter algum cuidado. Porquê? Porque no caso das FIVs, nós estamos sob influência de alguma medicação que pode influenciar um falso positivo, que normalmente nunca acontece quando é uma gravidez espontânea, não existem falsos positivos. Se fizerem o teste de beta, por exemplo, antes do tempo, vão poder ter ali um falso positivo. Outra coisa que nós temos que ter em atenção são também as TECs. Nas TECs nós não precisamos de aguardar tanto tempo como aguardamos nas FIVs. Nas FIVs normalmente precisamos de aguardar 14 dias até fazer um beta. Isto para termos a certeza que o resultado não terá influência alguma com a medicação que fizeram para estimular a ovulação. No caso de transferência de embriões criopreservados, aquilo que vai acontecer é que há uma diferenciação. Nós precisamos de perceber se a transferência será de um embrião de 3º dia, portanto um D3, ou se será de um blastocisto, de um D5. Então, caso seja a transferência de um embrião de 3º dia, com 3 dias, nós vamos aguardar 11 dias até poder fazer o teste beta-HCG. No caso de transferência de um embrião blastocisto, serão apenas 9 dias. Isto por causa do desenvolvimento embrionário, que será diferente num blastocisto, num embrião de 5º dia ou num embrião de 3º dia, o que faz com que a fase em que ele está já está numa fase mais avançada. Então não requer tanto tempo para podermos fazer ali o beta. No embrião de 3º dia já apontamos para os 11 dias. No meu Instagram tenho mais informações sobre esta questão dos tratamentos de procriação medicamente assistida, quando é que se deve de fazer o beta, o porquê de serem 14, 11, 9 dias. Eu fiz aqui uma explicação muito breve, mas lá vais encontrar toda a informação mais pormenorizada. Então procura no Instagram por Catarina Correia MTC e lá terás imensa informação sobre esta questão. Mas, porque eu sei que vocês não estão aqui só para me ouvir falar desta parte introdutória e estão ansiosas que eu aborde quais os sintomas que nos indicam que houve uma implantação. Vamos sempre ter em mente aquela faixa de dias em que normalmente a implantação ocorre, ok? Então, primeiro sintoma, queda da temperatura basal na fase lútea. E agora vem assim um choque, porque a queda da temperatura basal supostamente indica menstruação. É verdade, normalmente se estivermos ali já numa fase lútea mais avançada. Portanto, vamos imaginar que há uma queda no 14º dia pós-ovulação. Isto normalmente indica que vem a menstruação. Agora, quando ocorre dentro daquela janela, vamos imaginar
6 dias, 7 dias. O mais comum é acontecer 8 dias, 9 dias, 10 dias após a ovulação. Então, no 8º, 9º e 10º, vamos imaginar que têm ali uma baixa na temperatura. Não estou a falar numa baixa da temperatura compatível com uma ovulação. Ou seja, normalmente nós temos ali aquela fase folicular que tem uma temperatura ligeiramente mais baixa. Em algumas mulheres não vai acontecer, não vamos verificar isso. Depois, na fase ovulatória, nós vamos verificar uma queda na temperatura basal e logo de seguida uma subida. Okay? Então isto indica-nos que houve ali uma ovulação. O que é que acontece? Depois da ovulação, normalmente a temperatura mantém-se ali sempre um pouquinho mais alta. Quando nós verificamos que ela depois baixa ali 0,3, 0,2, 0,4, às vezes um pouquinho mais, e logo de seguida, no dia seguinte, ela está mais elevada e começamos ali quase com um patamar diferente de temperaturas elevadas. Nós estamos a falar de um gráfico trifásico. Então, no momento em que ocorre aquela queda na temperatura, aquele pico, o que está a acontecer é uma implantação. Mais uma vez, eu refiro, isto tem que ocorrer dentro daquela janela típica para a implantação, está bem? Se verificarem isto, é praticamente garantia de que a implantação ocorreu e que o vosso positivo vai chegar. Então, quem apresenta este gráfico trifásico, e nós dizemos que é trifásico porquê? Porque tem 3 fases. Nós vamos ter a fase pré-ovulatória, a fase pós-ovulatória e a fase pós-implantação, ok? E isso é o típico gráfico trifásico que nos garante praticamente que a implantação ocorreu e que estamos no caminho positivo. Agora vem a parte menos boa, que é dizer-vos que nem sempre isto vai acontecer, ok? Este gráfico trifásico verifica-se normalmente em 25% dos casos, segundo as estatísticas. Então, isto nem sempre se vai verificar, mas eu quero frisar bastante que se verificares isto, realmente estás no bom caminho e que podes sossegar um pouquinho o teu coração. E vamos agora passar para o segundo sinal de sangramento de implantação. Normalmente há quem chame sangramento de implantação, há quem lhe chame spotting de implantação, portanto, seja qual for o nome, o que é este sangramento de implantação? Basicamente é um pequeno sangramento, um marrom ou rosado que normalmente ocorre ali na fase da implantação. Este já é um sintoma mais comum do que ali o gráfico trifásico. Portanto, se na altura da implantação perceberes que tens um pequeno sangramento, um pequeno spotting, não fiques assustada. Pelo contrário, lá está, podes ficar um pouquinho mais tranquila, porque em princípio isso é um sinal de que a implantação está a ocorrer ou ocorreu, ok? Então, este sangramento é um sangramento muito suave, nada equiparado a uma menstruação. Este é dos sinais que muitas vezes que trazem muita frustração e que permitem que a pessoa fique ali agarrada a uma esperança. Então, este sangramento é um sangramento muito, muito suave. Então, normalmente, quando se sentem 14 dias, 15 dias depois da ovulação, sentem um fluxo de sangue vivo, por exemplo, mesmo que seja em pouca quantidade, têm de ter sempre em atenção como é que é o vosso ciclo. Normalmente, vocês iniciam a menstruação por uma mancha marrom, por uma borra de café, por um fluxo um bocadinho mais rosado, iniciam logo com um vermelho vivo, ok? Se iniciarem logo com um vermelho vivo e tiverem uma mancha marrom no 11º dia após a ovulação, óbvio que não vão pensar, ok, estou a menstruar, não. Mas se eventualmente no 14º dia começarem com uma mancha de vermelho vivo, obviamente não podem pensar que é por causa de estar a ocorrer a implantação de um embrião, e sim de que a menstruação está a chegar. Este é dos sintomas mais ingratos por isso mesmo, porque muitas vezes dá ali alguma esperança de que seja só uma implantação tardia e, sinceramente, isso quase nunca acontece. Na minha prática, eu nunca verifiquei uma implantação num 14º dia pós-ovulatório, tá bem? Nós temos ali um número de dias possíveis. Passando esse número de dias possíveis, torna-se inviável e normalmente ocorre então a menstruação.
Então, se eventualmente começas com sangue vermelho vivo, tens coágulos, tens um fluxo abundante, certamente é a menstruação e não este sangramento. Se eventualmente, voltando ali àquele número de dias, 8 dias, 9 dias depois de ovulares, tens um sangramento marrom ou rosado, ali que só acontece uma vez ou, em alguns casos pode ir até 3 dias de sangramento, mas são muito raros. Normalmente há ali um dia que é o dia da implantação, é o dia em que ocorre maior irritação e por isso é que ocorre esse sangramento. Se eventualmente nesse período sentires isso, muito bem, é o teu sangramento de implantação e é maravilhoso porque lá está, mais uma vez, podes ficar mais tranquila, significa que a implantação ocorreu. Antes de continuar com os sinais de que a implantação está a ocorrer, eu peço-te encarecidamente que subscrevas o canal. É extremamente importante porque assim o YouTube entrega este conteúdo a mais pessoas e também é uma forma de motivação para eu continuar a fazer estes vídeos que eu faço de coração e é muito prazeroso também para mim poder dedicar um pouco do meu tempo a trazer-vos mais informação com conteúdo credível, acrescenta algo, porque senão não estariam aqui a assistir a este vídeo. Vamos lá, não custa nada, é só subscrever, é só carregar ali no botãozinho e se não quiseres perder nenhum dos vídeos, ativa o sininho que assim o YouTube avisa-te sempre que eu lançar um vídeo. Normalmente sai um vídeo novo por semana. Agora, avançando. Outro sintoma é a cólica abdominal. Este é um daqueles sinais que também causa alguma controvérsia, mas na verdade é um ótimo indicador de que a implantação está a ocorrer. O que é que acontece? À semelhança do sangramento de implantação, este sintoma só pode ser considerado se surgir dentro daqueles dias típicos de implantação. Vamos imaginar que sentem isso no 8º ou no 9º dia pós ovulação. Então, normalmente na implantação pode surgir uma cólica. Esta cólica normalmente nunca é muito forte. São raros os casos em que é uma cólica bastante forte. Normalmente é ali uma dor, mais tipo molinho, uma coisa um bocado... Há ali um desconforto qualquer. E normalmente esse desconforto é um bom sinal. Okay? É sinal de que a implantação está a ocorrer. Agora, obviamente que se for habitual para ti sentir cólicas antes da menstruação, no dia anterior ou 2 dias antes da menstruação, e é mesmo nessa fase que estás a sentir, não vais considerar isso como um sintoma de implantação, está bem? E nesses casos precisas mesmo de aguardar e esperar pelo resultado. Outro ponto que parece um pouquinho óbvio são os sintomas típicos da gravidez. Então, a sensibilidade mamária, a tensão mamária, algumas náuseas, cansaço, vontade de dormir ali principalmente após as refeições. Então, esses são os sintomas típicos de uma gravidez, que normalmente nessa fase não surgem de forma tão acentuada, porque ainda é uma fase muito precoce, mas se os sentires, lá está, associado a um sangramento de implantação ou associado a uma cólica abdominal no momento da implantação, ou melhor ainda, associado a um gráfico trifásico, então aí tens a tua resposta de que certamente estarás grávida. Muitas vezes questionam-me sobre a sensibilidade mamária e sobre a tensão mamária, porque sentem ali na altura da ovulação e naqueles dias seguintes, 1, 2, 3 dias seguintes à ovulação. E se isso pode ser um sinal de que esteja a ocorrer a implantação? Não, ainda seria muito precoce, ok? Portanto, se ovulaste e sentiste logo de imediato, normalmente isso aí está associado à subida da progesterona e não a uma implantação. Aqui neste caso eu quero chamar bem a atenção, porque lá está, por vezes o nosso organismo prega-nos algumas partidas. Nós precisamos focar sempre na data prevista para a implantação. Se os sintomas surgirem nesse momento, faz todo sentido que esteja associado a uma gravidez, mas se for antes, não faz sentido. Então, se sentires náuseas 3 dias, 4 dias após a ovulação, não é certamente uma garantia de gravidez, está bem? Porque ainda não ocorreu a implantação. Portanto, as náuseas não estão associadas à gravidez. E vamos para o último sinal de que
a implantação ocorreu, é o teste beta-HCG. E calma, antes que me crucifiquem, porque vão dizer que isso é demasiado óbvio, eu quero deixar aqui um pequeno alerta que vocês podem já começar a utilizar caso estejam nessas 2 semanas de espera e caso verifiquem algum destes sintomas atrás mencionados. Então, normalmente nós conseguimos identificar um teste de urina positivo 3 a 4 dias após a implantação. E isto é útil porquê? Porque nós sabemos que a implantação pode ocorrer a partir do 6º dia pós-ovulação até ao 10º dia, sabendo que o mais comum é o 8º, 9º e 10º dia. Okay? Por vezes ocorre um pouquinho mais tardiamente. Nestes casos de mais tardiamente, esta informação que eu vou dar não será muito útil. Mas num caso, vamos imaginar em que sentiu um sangramento de implantação no 6º dia pós-ovulação. Nós sabemos, então, que o beta dá positivo 3 a 4 dias após. Então poderão fazer aqui o teste antes da típica fase prevista para a menstruação chegar. Então poderão fazer aqui no 9º dia, no 10º dia pós-ovulação. Então com isto, o que é que eu quero que vocês tenham consciência? Podem fazer o teste antes do tempo. Não é algo que eu recomendo fazer em todos os casos, mas gosto que vocês tenham conhecimento que melhor acharem e entenderem no vosso caso. Lá está. Para quem faz FIV ou faz uma TEC, isto aqui muda um pouquinho. Nós estamos a falar aqui nas datas da ovulação, mas vocês ajustam sempre também ao vosso caso. Se o vosso embrião é um embrião de 3º dia, se é um embrião de 5º dia, é óbvio que neste caso o teste beta não vai ser benéfico fazer antes do dia previsto pelo vosso médico. A ansiedade é muita quando nós esperamos o positivo, então esta espera é desesperadora. E eu espero que com este vídeo consigas ter aqui algumas dicas que possam tranquilizar um pouco, caso sejas uma das felizardas que tem estes sinais de implantação. E eu sei que muitas vezes há um medo de não vires a ser mãe, não teres o teu bebê. Há também um agarrar à esperança de qualquer sintoma que surja, mas aquilo que eu normalmente digo nas consultas é entregar e confiar. Esta é uma ótima fase para tu poderes estar em contacto e em conexão contigo mesma. Então aproveita este tempo. Não te penalizes, não te sintas frustrada. Parte do processo está dependente de ti, outra parte não está. E esta frase do entrega e confia, eu percebo que muitas vezes é o suficiente para não permitir que vás ao fundo do poço. É o entrega e confia. Entrega e confia porque o teu momento certamente vai chegar. Se tu estás a fazer tudo aquilo que está ao teu alcance, então só te resta agora confiar e acreditar que o teu positivo está já aí. Se não for desta, certamente ele vai chegar. Por isso, faz tudo aquilo que esteja ao teu alcance. Alimenta-te bem, dorme bem, descansa, faz atividades que te deem prazer, faz exercício físico, cuida de ti, okay? Toma a tua suplementação, se a nível emocional não estiveres bem, faz terapia, cuida-te. É fase do autocuidado e não é egoísmo, é autocuidado e nós precisamos disso, principalmente quem está a passar por um processo de infertilidade já prolongado e que muitas vezes o medo é bastante. Há necessidade deste autocuidado, há necessidade desta conexão interna, porque é muito fácil poder ir parar ao fundo do poço e isso é o que eu não quero. Por isso, aproveita este tempo para te dedicares a ti e liberta o peso da responsabilidade. Lá está. Se estás a fazer tudo aquilo que está ao teu alcance, agora só falta a outra parte e ela vem. E se no final deste vídeo percebes que já estás na tua fase de implantação e que não tens qualquer um destes sintomas, não desanimes. A verdade é que podes também estar grávida. O que acontece é que muitas mulheres não têm sinais nem sintomas desta fase da implantação. Portanto,
Se tiveres, ótimo, já dá para tranquilizar um pouquinho o coração. Se não tiveres, não penses que está tudo perdido, porque na verdade vais precisar só de aguardar mais alguns dias para poderes ter a certeza do que aí vem. Mais uma vez, fixa na tua mente, entrega e confia. E se quiseres saber assim, um pouquinho mais sobre estes temas, espreita aí as playlists existentes no canal, porque quem sabe não vais encontrar mais informações que te sejam úteis. Então vá! Até ao próximo vídeo!